Olá! Ano de 2021 e a homossexualidade ainda é considerada crime em mais de 70 países. Em alguns, é punida com pena de morte. O Brasil é o país que registra o maior número de homicídios contra pessoas LGBTI+. Os nossos convidados de hoje evidenciam esses dados, que são de associações representativas nas suas pesquisas, para chamar a atenção para a violência de gênero. Marcos Cláudio Signorelli é fisioterapeuta, professor da Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em saúde pública com pós-doutorado na Austrália, coordenador do GT de Saúde da População LGBTI+, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Seja muito bem-vindo, professor Marcos. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos e todas as nossas telespectadoras. É uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. A nossa convidada da casa é a professora Marta Helena Teixeira de Souza. A Marta é enfermeira, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, docente dos cursos de enfermagem, medicina e do mestrado profissional em saúde materno-infantil, aqui da Universidade Franciscana. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Bruna. Um prazer estar aqui com meu colega Marcos Signorelli. Prazer sempre estar contigo, Bruna, e um abraço para todos que nos ouvem nesse momento. Professor Marcos, em 2015, no livro Violência, Gênero e Diversidade, organizado pelo senhor, tem um artigo da professora Marta intitulado Violência nas Trajetórias das Travestis em Santa Maria. A professora fala que esse tema é um tema de pouca atenção ainda dentro da academia, na sociedade civil e nos governos. De lá para cá já se passaram 6 anos, né? Podemos dizer que essa realidade mudou ou ainda é um assunto que poderia ter mais visibilidade? Então, esse assunto mudou de certa forma e eu não diria que mudou para melhor, tá? Então, o que a gente percebe, cada vez mais a gente percebe relatos, né? Seja de violências não letais, né? Como agressões físicas, agressões no trabalho, agressões psicológicas, mas também a gente vê um grande número, né? Um número crescente de relatos de violência letal contra o grupo LGBT e, particularmente, com a população travesti. Então, até este ano, Bruna, nós recém-publicamos aí, em parceria com a professora Marta, um artigo no Cadernos de Saúde Pública, que as pessoas travestis, elas sofrem a violência, inclusive depois da morte. Então, até a Marta pode ficar à vontade para adicionar, ela é a primeira autora do artigo, inclusive. Nós temos essa parceria de trabalho de pesquisa já há longo tempo, acho que há praticamente uma década, né, Marta? E esse estudo evidenciou que esse grupo, inclusive, né, no momento da morte, mortes violentas, então que não são só ir lá e atirar na pessoa por ela ser trans ou por ela ser LGBT, são mortes de você arrancar órgãos, não só nesse estudo, obviamente, né, mas vários relatos que a gente acompanha no Brasil, são mortes violentas, então de furar o olho, de crueldade mesmo, sabe, Bruna? E essa violência, então, continua depois da morte, seja o médico legista que, né, que registra essa pessoa, mesmo ela tendo vivido uma vida inteira como, né, se identificando como mulher ou como travesti, mas registra o seu nome de batismo, de nascimento, de registro civil, a família, então, que veste essa pessoa também para enterrar ela como um homem e não como, né, uma mulher como ela viveu ao longo de sua vida. Então, são relatos de violência que continuam, né, e que, ainda mais nesse cenário que a gente vem vivendo de retrocessos em termos de políticas públicas, isso abre espaço para que grupos, né, violentos, grupos LGBT-fóbicos pratiquem tais atos, né? Então a Marta pode ficar também à vontade para ir complementando e, enfim, é um bate-papo mesmo, né? Essa pesquisa resultante, na verdade, de um triste episódio, vários tristes episódios aqui na cidade, no final do ano de 2019, quando nós tivemos assassinatos de 5 travestis, né? E nós observamos, em alguns desses casos, a violência que se perpetua após a morte dessa travesti. O não respeito ao nome social, a questão das roupas, que o Signorelli já falou, alguns movimentos que ocorreram na cidade, alguns comentários homofóbicos, né, LGBT-fóbicos. Então, assim, o quanto esses dados nos apontam a importância de trazer esse assunto para dentro da academia,
não só nas pesquisas, mas nas questões de práticas extensionistas. Então, assim, o quanto esses estudos provocam que a gente traga esse tema de forma transversal para dentro das nossas salas de aula e que provoquemos novos projetos, na verdade, que funcionam como pressões para políticas públicas para a população LGBT, como é o caso daqui também de Santa Maria, que o grupo de homens trans, que nasce de um trabalho da medicina de dentro da nossa Universidade Franciscana, que pressiona para a criação, né, do ambulatório trans e que está aí se remodelando. Então, é a academia saindo, né, dos seus muros e trazendo saúde para toda a população, que afinal de contas, né, Signorelli, é isso que diz a nossa Constituição, a saúde é para todos e todas, e não para camadas específicas da população. Qual a importância da academia, né? Pesquisar sobre essa temática, informar a comunidade sobre a rotina, os desafios, né, da população LGBTI+. Então, Bruna, a academia tem um papel decisivo, né? Porque ela está envolvida com a produção de conhecimento. Então, esse tipo de violência, assim como a violência contra as mulheres, que são chamadas de violência de gênero, violência baseada no gênero, seja contra mulheres, contra pessoas LGBTI+, elas sempre existiram. Mas a academia, principalmente junto aos movimentos sociais, aos movimentos de mulheres, aos movimentos, né, de pessoas LGBTs, trouxeram, então, essa temática para dentro de trabalhos, por exemplo, trabalhos científicos, né, catalogação de dados, contabilização, a tabulação de dados. Nós, no nosso grupo, né, depois a gente vai comentar um pouquinho na Abrasco, nosso grupo na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a gente vem desenvolvendo uma série de pesquisas para tentar evidenciar esses dados, porque se eles não existirem, né, então não vai ser direcionado nenhum tipo de ação. Então, o que a gente vem fazendo é tentando, usando diferentes metodologias, né? Esse trabalho que a professora Marta foi a primeira autora, é um trabalho que usa metodologias qualitativas, né? Que a gente investiga em profundidade alguns casos, como foram esses casos de travestis de Santa Maria, mas no nosso grupo a gente também desenvolve algumas pesquisas quantitativas, né? Então, para mensurar quantitativamente o quanto que esses episódios ocorrem. E, veja, isso é apenas um exemplo, né? A gente está falando em dados epidemiológicos. E você, sistematizando esses dados e publicando eles em revistas científicas, em periódicos científicos, você dá uma legitimidade, né? Porque passa por revisão por pares, né? Então, não é o que muitas pessoas falam como sendo ideologia, né? O que a gente faz não é ideologia de gênero, não. Nós fazemos ciência, nós somos cientistas, pesquisadores e pesquisadoras, e a gente trabalha com dados acadêmicos, né? Então, é você dar uma visibilidade para esse tema, mas a partir de uma perspectiva científica. E isso que é importante, que a gente acha que a gente pode contribuir nesse sentido, né? Além do que já existe, por exemplo, do movimento social ou das pessoas, né? Enfim, do controle social que participa, que propõe, é importante que a academia também esteja junto, produzindo conhecimento sobre essas diferentes manifestações de violência que acontecem tanto contra mulheres quanto contra pessoas LGBTI+, e também contra outras minorias, né? Contra imigrantes, contra crianças, contra a população negra também, que não é minoria neste país, é maioria, mas é uma minoria ainda política, por exemplo, né? Outras minorias como indígenas, enfim, imigrantes e por aí, população imigrante e por aí vai, né? Então, a importância da academia de estar junto, de estar visibilizando e estar produzindo conhecimento a respeito desses grupos, de diferentes vulnerabilidades, né? Em relação à importância das pesquisas também, recentemente o professor Marcos Signorelli participou da banca de qualificação de uma mestranda nossa, né, do nosso mestrado profissional em saúde materno-infantil, na qual essa acadêmica, ela pesquisou com mulheres, ela entrevistou mulheres que haviam vivenciado violência para tentar criar um produto que minimizasse situações futuras, né? Então,
Desse trabalho resultou uma cartilha para empoderamento dessas mulheres, que é um trabalho muito lindo. Foi a nossa 100ª mestranda a defender o mestrado agora, recentemente. Então, assim, o quanto esses dados geram produtos também que causam impacto na comunidade, né? É importante dizer que esses dados não ficam só nos artigos, apesar de serem muito importante a visibilização desses dados, é importante que a gente tenha essa compreensão de que nós também executamos ações na prática para minimizar esse problema da violência. Vou aproveitar teu gancho, Marta, falar que, claro, além da produção de dados, né, a gente sempre pensa em promover ações, em mudar a realidade. Nós aqui na Universidade Federal do Paraná, a gente está inclusive trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo que é para apoiar as mulheres em situação de violência, né, violência principalmente aquela que ocorre pelo parceiro íntimo, para ajudá-las a tomar uma decisão, né, seja, enfim, largar o relacionamento abusivo ou buscar ajuda, né, com apoio da rede intersetorial, e também ajudá-las a montar um planejamento de segurança, né, porque muitas vezes você sair de uma situação de relacionamento abusivo é difícil. Então a violência, né, o que a gente estuda, ela tem múltiplas faces. A violência doméstica é um tipo de face que, né, afeta as mulheres, afeta também a população LGBT, principalmente a população mais jovem, né, adolescentes, enfim, que estão vivendo em famílias que são abusivas porque não aceitam a sua condição, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Então, a ideia é que a gente produza dados, mas que esses dados também resultem em ações. Então, nós esperamos lançar esse produto aí também ano que vem, tá? Primeiro um protótipo aqui no Paraná, mas depois gradativamente expandindo para o Brasil. Tá? E falando em ações, né, a professora Marta também tem um projeto da senhora, junto com alunos aqui da universidade, que vai até as escolas levar informações sobre gravidez na adolescência, né, violência de gênero, doenças sexualmente transmissíveis aos jovens, né, professora, nas escolas. Como é que é esse projeto, né, que já tem aí alguns anos, qual é o retorno que vocês recebem, professora? Esse projeto ele já caminha conosco há um longo período, ele envolve alunos da medicina e da enfermagem, e nós percorremos várias escolas já de Santa Maria. O retorno prático infelizmente, os dados saltam na sala de aula, né? São muitas denúncias de violência, de abuso, geralmente por parte dos homens, né? Dos pais, padrastos, irmãos, tios, que as meninas geralmente acabam contando nas nossas ações em sala de aula. E também um projeto importantíssimo que nasceu desse trabalho nas escolas foi o grupo de homens trans. Quando numa das escolas, um menino trans que estudava lá pediu socorro, que ele já estava sendo expulso de casa, do ambiente escolar, sofrendo bastante bullying, já estava com problema de depressão. E a partir desse menino, nós criamos o grupo de homens trans de Santa Maria, que hoje já tem 36 componentes, que é esse grupo que fez a grande pressão para a criação do ambulatório trans da cidade. Então, eu acredito que essas ações, né, que geram, que anda junto, né, pesquisa, extensão, a questão da academia, é muito importante porque tu vê esses efeitos práticos, né? Então, nós já tivemos uma série de relatos em congressos, eventos, nós já publicamos um livro com os resultados desses trabalhos que foi lançado pela UFN, em parceria, o livro foi financiado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Então, assim, são relatos de alunos que se modificam ao longo da academia a partir dessas práticas e dessas vivências. Então, tem sido um projeto que tem dado um retorno bem interessante, inclusive, ele está acontecendo agora de forma online. Então, os alunos estão criando ferramentas nas redes sociais para acolher essas mulheres em situação de violência, a população LGBT, onde eles podem buscar auxílio, fazer denúncias. Tem vários trabalhos que já foram criados, inclusive materiais impressos, que vão ser adesivados em ônibus, com os locais onde essas mulheres podem fazer a denúncia dos casos de violência. Professor Marcos, o senhor fala muito, né, nas suas palestras, nas suas participações, da importância de se orientar os professores, né, das escolas de ensino infantil, de ensino médio, né, para saber lidar com essas situações de preconceito, de violência, né, por essa população LGBTI+. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essas orientações, como são importantes, né, alguns materiais também que foram feitos por vocês com
informação para levar até os professores e também funcionários de escolas, professor? Há muito preconceito, muita falta de informação em torno dessa temática, né? Algumas pessoas acham assim, vocês vão lá ensinar crianças a fazerem sexo ou a serem gays. Não, não é isso, né? Uma que não tem como ensinar uma pessoa a ser LGBT, né? Isso é uma coisa que vem de dentro, é a própria experiência dela, né? A subjetividade da pessoa que vai direcionar. É a mesma coisa como quando a gente pergunta, mas por que você escolheu ser heterossexual? Ninguém escolhe, é algo que está na subjetividade, né? E o que acontece é que algumas dessas, principalmente jovens adolescentes, né, quando vão descobrindo a sua sexualidade, vão surgindo perguntas, enfim, e que muitas vezes o professor é a única pessoa que pode ajudar, né? Muitas dessas jovens, vamos dizer assim, né, adolescentes, não encontram espaço dentro de suas casas para falar sobre isso, porque há pais, né, responsáveis, mães, enfim, que são violentos. Então, a gente que trabalha com professores já há uns 10 anos, a gente ouve relatos de que jovens são espancados dentro de casa porque o pai quer que ele se torne, entre aspas, macho, né, aquele padrão de machismo, né, que impera na sociedade. Então, eu digo assim, que desde 2007 foi o primeiro curso que a gente ofertou para professores e professoras da rede pública, né, para abordar essas questões de violência, bullying, né, racismo, LGBTfobia ou homofobia nas escolas, né, e inicialmente sempre foi feito com apoio do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação tinha um programa que chamava Brasil Sem Homofobia, com editais, enfim, inclusive com recurso financeiro, né, para apoiar as universidades a desenvolverem esses cursos. Então, eu e a Marta trabalhamos numa série desses cursos também, e um desses cursos era um curso de formação em nível de especialização em gênero e diversidade na escola. Então, na nossa trajetória, aí foram mais de 600 alunos formados, e esses alunos são professores de escola pública, que justamente nessa formação, né, eles são sensibilizados e capacitados a trabalhar com essas temáticas. Então, seja a temática da LGBTfobia, do racismo, questões relacionadas às pessoas com deficiência também, que são diversas vulnerabilidades que se interseccionam e que muitas vezes chega essa demanda na escola e o professor, a professora não sabe muito bem como tratar, como lidar com isso, né? E, claro, como eu falei para vocês, não tem uma receita de bolo, mas existem diretrizes, existem alguns protocolos, existem legislações, inclusive, né, nacionais e internacionais, com diretrizes para trabalhar com essas temáticas. O que a gente não pode, Bruna, é não divulgar informação, é privar esses jovens da informação. Então, é muito importante essa informação, porque, por exemplo, uma menina, quando ela pode identificar um assédio, uma situação de assédio, e evitar essa situação de assédio, né? Para que a gente não veja casos repetidos que vêm aí na mídia, uma menina, não recordo a idade que ela tinha, mas era aproximadamente 10, 11 anos, grávida, quer dizer, porque não teve informação, porque não teve acesso. Então, essa informação, ela é muito cuidadosa, muito respeitosa, muito responsável, baseada em dados reais, né? Então, ninguém vai lá para, como o Signorelli falou, ensinar a ser gay, até porque isso não se ensina, né? Ninguém nunca nos pergunta por que tu escolheu ser hétero, porque... Então, são perguntas óbvias que nós precisamos estar, sim, debatendo esse tema, não só nas escolas, mas em todos os espaços, inclusive na academia. Então é difícil você mudar, né, a subjetividade de um adulto que já está formado. Mas com uma criança é muito mais fácil de você ensinar esses valores, que são do respeito, né, da tolerância, de conviver com o diferente. E então, essa necessidade, a grande maioria dos professores de escola pública não recebe formação nesse sentido nos cursos de licenciatura. Então, por isso que é importante essa formação continuada. E nesse sentido da importância, né, do acesso à informação, professor, no ano passado, em agosto, o GT Saúde da População LGBTI+, da Abrasco, que o senhor coordena, lançou o documento Saúde Sexual, Direitos Humanos e a Lei da Organização Mundial da Saúde em português. Só havia a versão em inglês desse documento, né, professor? O que é esse documento e qual é o retorno desse trabalho? Já é possível avaliar o retorno desse trabalho, professor? Era um documento que foi desenvolvido pela OMS, né?
e foi um documento que envolveu a participação de vários experts no tema, de todos os continentes, então foi bastante participativo, analisou mais de 500 referências e leis de vários países, então, e existia só em inglês, né? O nosso grupo, o nosso GT da Brasco, e aí também a Marta participou, né, junto, nós fizemos a tradução e adaptação transcultural, né, desse documento para o português, é a única diretriz internacional que fala sobre a saúde da população LGBT e como que os serviços de saúde, tanto serviços quanto profissionais de saúde, quanto gestores de saúde, devem abordar essas pessoas num sentido de incluí-las nos serviços e não de excluí-las, né? Há vários capítulos, né? Um deles, já que a gente estava falando sobre o acesso à informação de jovens, né, adolescentes, um capítulo é específico sobre essa temática, de que jovens e adolescentes eles não podem ser privados desse acesso à informação. Ou seja, as escolas devem trabalhar com essas temáticas. Então, esse trabalho que a Marta faz nas escolas é extremamente importante e está alinhado com essa diretriz internacional da OMS. Então, veja, já é um resultado, você perguntou o impacto, né? Já é um impacto que, por exemplo, aí em Santa Maria já está existindo, né? Claro, isso deveria ser tomado como uma política pública para todas as escolas. A Marta, né, lidera esse grupo numa iniciativa da universidade, que é importante também, extremamente importante, mas o próprio município, ou os municípios, né, deveriam estar se envolvendo também com esse tipo de abordagem, né? Uma outra, digamos assim, quantificação, né, que a gente tem, o resultado desse trabalho, no site da OMS, onde está disponibilizado esse documento. Então, é um documento de acesso, né, para o mundo inteiro. A gente tem as estatísticas de quantos, né, downloads esse documento já foi realizado. Então, ele está com uma média de 500 downloads por mês. Então, quer dizer, são 500 pessoas, né, ao redor do planeta, todo mês que estão fazendo o download, estão usando, né, citando, usando como material de pesquisa ou como que o principal objetivo é para formuladores de políticas públicas, é para, por exemplo, gestores, seja um secretário municipal de educação, de saúde, né, secretários estaduais, enfim, diretores de serviços de saúde, de hospitais, clínicas, para que possam, né, ter um documento que, inclusive, respaldem suas ações, tá? Tanto nessa área de educação, quanto de atendimento em saúde mesmo desses diferentes grupos aí de população que constam nesse documento. Eu recebi o convite, né, do Signorelli para participar desse trabalho e o quanto ele nos respalda, né? O quanto ele diz que não, esse caminho está ok, está certo, segue em frente, essas pessoas precisam realmente ser ouvidas, ser incluídas e não excluídas, né, dos serviços e de todos os nossos atendimentos. Eu acho que assim, além de todos os dados que o Signorelli traz de acesso e de trabalhos que são desenvolvidos, ele nos respalda legalmente a respeito de todos esses trabalhos que nós estamos desenvolvendo. E como está sendo o interesse dos alunos por essa temática, professores? Da minha parte, a demanda é enorme, viu, Bruna? Há vários e várias estudantes, né, que vêm procurar a gente. Há uma demanda muito grande, porque os seres humanos são diversos, né? Então, se a gente pensar que nós não somos iguais e que todas essas diferentes cores, vamos dizer assim, né, matizes de pessoas que existem, com suas características, cada vez a gente precisa mais ações, né, afirmativas, enfim, estratégias de produção de conhecimento, geração e implementação de políticas públicas, né? E claro que essas estratégias também se tornem efetivas na prática, né? Nós temos, principalmente decorrente, enfim, nós temos, por exemplo, várias políticas públicas de saúde para as populações que são diversas, mas essa tradução das políticas públicas para as práticas, isso é papel de, né, nós, profissionais de saúde, ou de nossos estudantes, que serão os futuros profissionais, aí, principalmente se a gente pensar no âmbito, né, do SUS, da educação, e que vão fazer a diferença no futuro. Então, a gente tem esperança que, né, que essa sementinha que a gente está jogando aí, né, num terreno fértil com essas pessoas, né, que fazem parte dos nossos grupos, das nossas redes,
que isso vai germinar com certeza em novas ações, em desdobramentos. Complementaria que a demanda é praticamente infinita, né, Signorelli? Nós temos participado, claro que agora com a pandemia, de forma online, então é difícil, acho que se eu pegar na minha agenda, agora eu não teve uma semana que eu não fui banca de algum mestrado, doutorado sobre esse tema, que não pediram uma aula, né, então eu estou com aula agendada ali para as próximas semanas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Pernambuco, na Unicinos de Porto Alegre, na URGS, então assim, quando identificam, né, que tu trabalha com esse tema, nós temos uma demanda muito grande. E dentro, internamente na universidade, nós temos percebido uma demanda crescente dos próprios alunos, né, que às vezes nem é o teu tema daquela disciplina, e eles pedem, tem como fazer uma aula extra sobre esse tema que a senhora trabalha, porque nós gostaríamos de fazer pesquisas, gostaríamos de estudar textos, então, assim, e fora isso, os grupos de pesquisa e grupos de leitura, né? São várias questões que se cruzam e que é preciso dar visibilidade. Muito obrigada, professor Marcos Signorelli, professor de saúde coletiva da Universidade Federal do Paraná, professora Marta Souza, professora do curso de enfermagem aqui da Universidade Franciscana. Parabéns pela pesquisa de vocês e muito obrigada por compartilhar um pouquinho de todo esse conhecimento com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Bruna, e obrigado à Universidade Franciscana por abrir esse espaço aqui para a gente bater esse papo. Muito obrigado. Obrigada, Signorelli, pela tua participação. Temos muitas pesquisas pela frente, né? Obrigada, Bruna, pelo convite para a participação no programa e um abraço a todos. Obrigada, professores. E muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.